Olá, que bom você estar aqui comigo mais uma vez, mais uma aula, mais um encontro aqui do nosso curso Apocalipse. Né? Estamos falando de escatologia, sobre o livro do Apocalipse, já fizemos um panorama e nós estamos desenhando juntos, né? Crescendo juntos aqui, desenvolvendo um quadro profético. É importante ter esse quadro em mente. Quando você estuda o Apocalipse, é muito legal. Eu estou dando para vocês uma base muito legal, porque é uma base visual, né? Você consegue visualizar os acontecimentos dentro do quadro. Então, nós estamos construindo juntos esse quadro. Hoje nós vamos dar mais alguns passos, né? Vamos desenhar, ele vai sofrer uma mutação, mais uma mutação aqui nesse encontro de hoje, aqui no nosso curso sobre o Apocalipse. Quero dizer para você, muito obrigado, você que faz parte aqui da plataforma, você que é assinante, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua fidelidade. Espero que você dê continuidade aos seus estudos, não desista, né? Leve isso muito a sério, esse investimento vale muito a pena crescer na palavra. Amém? Muito bem. Como eu disse na última aula, se nós tivéssemos... Eu estou olhando aqui para a tela, né? Eu estou olhando aqui para o quadro aqui para eu poder seguir a aula direitinho com você dentro da apostila, né? Como disse na última aula, se nós tivéssemos apenas aqueles textos, né, que nós estudamos até aqui agora, para montar esse quadro profético, né, nós chegaríamos à conclusão de que salvação, vida eterna, o reino de Deus, né, a era vindoura, né, tem tudo a ver com a era vindoura, é somente coisa do futuro. Então eu quero que você visualize o seguinte: os profetas do Antigo Testamento, eles tinham uma visão interlineada dos acontecimentos, eles olhavam para frente, né? Então nós temos ali esse quadro, vamos dar uma olhadinha de novo para o quadro inicial aqui, vamos lá, olha aí, tá vendo? C de criação, aí no início aqui à esquerda, né? Esta era, já falamos do caráter desta era, a era vindoura, do caráter da era vindoura. Temos aqui o P de parúzia, que é a segunda vinda de Cristo, e a ressurreição dos mortos. Esse aqui é o ponto do meio, né, do dia do Senhor, que os profetas do Antigo Testamento viam como o dia do Senhor. E no Novo Testamento nós sabemos que tem a ver com a segunda vinda de Cristo. Amém? Beleza? Esta era vindoura, já falamos do conflito destas eras, né? Então, quando nós prosseguimos com o nosso estudo, nós vamos constatar que o reino de Deus, como a era por vir aqui, como está aqui no quadro, virá após a ressurreição. A ressurreição é uma das chaves aqui da chegada do reino, tá? Veja o texto aqui, vamos lá. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, 50. Paulo diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, tá? Ou seja, nosso corpo, ele precisa passar por uma espécie de transformação para que não mais consista de carne e sangue, né? Nosso corpo físico, ele precisa se transformar num corpo espiritual, beleza? Um corpo imperecível, um corpo glorioso, né? Um corpo poderoso. Então, só nesse corpo ressurreto é que nós podemos entrar no reino de Deus. O reino de Deus virá depois, então, da ressurreição. Por isso, você vê aqui no quadro, a letra R aqui de ressurreição bem no meio e a era vindoura após a letra R, tá vendo? Então, o reino de Deus virá após a ressurreição, pelo quadro profético que nós estamos vendo aqui e pelas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Tá? Então, só nesse corpo ressurreto que nós podemos entrar no reino de Deus. Nas parábolas dos mistérios do reino, né? Eu posso fazer uma aula aqui falando só sobre isso, sobre as parábolas do reino, tá? Jesus deixa bem claro essa verdade para nós, de que o reino virá após a ressurreição. Olha isso aqui, vamos lá. Nas parábolas que relatam os mistérios do reino, né? Jesus ele deixa bem claro essa verdade. Presta atenção, na parábola do joio, Jesus ele revela para nós que o reino de Deus será introduzido pelo dia do Senhor. Ou seja, ao longo desta era, pessoas boas e más, né, ou seja, os filhos de Deus ou os filhos do reino e os filhos do maligno, devem viver um ao lado do outro, assim como o trigo e o joio, né, crescem juntos. Agora, na colheita, quando ele fala da colheita ali, que é o fim desta era, né, Mateus 13, 39, ele diz que haverá uma separação de julgamento, né? Aí após isso, no versículo 43 do capítulo 13 de Mateus, Jesus então vai dizer, então os justos resplandecerão como o sol, veja aí, ó, no reino de seu Pai.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, na parábola, ele conta a parábola, né, do joio e do trigo, que crescem juntos. Depois, os discípulos, ali em Mateus 13, eles vão perguntar para Jesus sobre o que estava dizendo, né? Então, você percebe que muitas pessoas, às vezes, falam assim, ah, não, mas na igreja tem que ter o joio, né? Mas o joio não é isso. A igreja não é um... Aí ele fala ali que o campo, quando Jesus explica para os discípulos da parábola do joio e do trigo, ele fala que o campo é o mundo, tá? Os filhos os filhos do reino é a boa semente que foi semeada, que foi jogada ali nesse campo, tá? Mas aí crescem os filhos do maligno junto com os filhos do reino, tá? Mas vai chegar o tempo do fim, no dia da colheita, haverá uma separação. Os anjos virão e farão uma separação, ok? Então eles separam os filhos do reino para Deus, e os filhos do maligno são lançados, então, no inferno, né? Lançado no lago de fogo. Então vamos lá. Então o fim desta era é marcada por esse julgamento onde serão separados o joio do trigo, ok? Uma outra parábola também, que é a parábola chamada parábola da rede, tá? Ela apresenta a mesma verdade com o acrescimento de que o julgamento acontecerá no fim desta era. Presta atenção, Mateus 13, 49 e 50 diz: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, queridos, nós podemos ver, de novo, esse enorme contraste entre o reino de Deus, que pertence à era por vir, né, com esta era. Né? Nesta era presente, né, nós chamamos de era perversa, há a morte. Na era por vir, nós temos a vida eterna. Então, nesta era, os justos, os perversos, né, eles estão misturados. Os justos e os perversos vivem juntos. Agora, no reino de Deus, toda a maldade e pecado serão destruídos. Toda a injustiça será destruída. No presente, Satanás é chamado de Deus desta era, mas na era por vir, né, ou seja, no reino de Deus, o governo do Senhor destruirá Satanás, a injustiça. E a justiça de Deus substituirá todo o mal que existe. Tá, ok? Então, por isso, nós vamos modificar mais uma vez o nosso quadro. Por quê? Porque chegamos à conclusão que esta era e a era por vir não podem estar no mesmo nível. Concorda? A era por vir é muito mais superior, né, a esta era aqui. Então, vamos lá mudar o quadro, né? Nós sabemos que a era por vir, ela vai testemunhar o reino perfeito de Deus. Então, veja no quadro de hoje, olha aí a mudança, olha aí, uau, já mudou o desenho. Nós temos aqui a criação, esta era, o R de ressurreição aqui, que marca, né? E a parúzia de Cristo, que é a segunda vinda de Cristo, e a era vindoura foi lá para cima. Tá vendo? Vamos mais para frente então? Entrando ainda mais na Bíblia e lendo outros textos, nós vamos ver que a transição desta era para a era por vir, ela ainda acontece algumas coisas interessantes aqui nessa transição, tá? Então, presta atenção. Apocalipse 19 descreve a segunda vinda de Cristo, Apocalipse 19, tá? E Apocalipse 21, nós temos a descrição da Nova Jerusalém que vindo do céu descendo para a terra, certo? O que está entre Apocalipse 19, que é a segunda vinda de Cristo, aqui a parúzia, e entre Apocalipse 20, que é a Nova Jerusalém? Nós temos Apocalipse 20, segunda vinda de Cristo, 21, a Nova Jerusalém, vinda do céu descendo para a terra. E no meio, Apocalipse 20. Apocalipse 20 descreve um período de tempo chamado milênio, tá? Que é um período de tempo, segundo as Escrituras, Cristo reinará sobre a terra durante 1000 anos. Aí existe sim uma discussão, né, do pré-milenismo, pós-milenismo, se esse milenismo, se esse milênio é espiritual somente ou será literal, lógico. Por isso que eu estou construindo o quadro. Depois nós vamos pegar esses pontos do quadro e aí nós vamos desenvolver o tema. Vocês estão entendendo? Nós estamos construindo um quadro profético para a gente visualizar todo o conteúdo. Depois nós vamos pegar os principais acontecimentos e vamos discutir eles, vamos trazer aqui os temas. Então, nós temos o arrebatamento, nós temos o milênio, né, a segunda vinda de Cristo. Então, vocês estão entendendo, né?
A didática do curso é essa. Eu quero construir com você para que você compreenda, entenda. Eu poderia trazer só informações e jogar informações aqui, não. Eu estou fazendo questão de passar um tempo com vocês construindo todo um quadro profético para que você visualize. Então, presta atenção. Entre Apocalipse 19, que tem a segunda vinda de Cristo, que está aqui o dia do Senhor, no quadro, né, a parúzia de Cristo, certo? E entre Apocalipse 19 e Apocalipse 21, que fala da Nova Jerusalém, nós temos o Apocalipse 20, que descreve um período chamado 1000 anos. Depois você lê Apocalipse 20 e sublinhe na sua Bíblia a palavra milênio, ou alguma coisa relacionada ao milênio, 1000 anos, tal, tá lá. Milênio, reino milenar. Você vai colocar ali, você vai ver, tá? Quantas vezes aparece essa palavra na sua Bíblia. Então é chamado de milênio, que significa 1000 anos, em que Cristo reinará sobre a terra. Então o que é o milênio? O milênio será o período da manifestação da glória de Cristo sobre a terra. O milênio testemunhará o triunfo de Deus na história, tá? Algumas coisas vão acontecer nesse milênio. Depois eu vou trazer o texto, quando a gente for falar sobre o milênio, nós vamos falar o que acontece, o que a Bíblia resume, o que é esse acontecimento do reino milenar. Então o que eu quero mostrar para você, nós vamos agora te mostrar revelar um novo quadro, tá? Na nossa aula hoje nós já estamos evoluindo mais, tá? E você mostrar que existe um intervalo, a Bíblia está mostrando que existe um intervalo de tempo entre a segunda vinda de Cristo e a era vindoura, ou melhor, a Bíblia está mostrando para nós que existe um intervalo de tempo entre esta era e a era vindoura. Então nós temos, o segundo quadro que eu vou mostrar agora é o seguinte, nós temos esta era, o intervalo de tempo chamado 1000 anos e a era vindoura. Veja o quadro, olha aí. Uau! Olha como ficou o quadro agora. Nós temos aqui a criação, esta era, o P de parúzia, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, né, que marca aqui a entrada na era vindoura, mas olha só, entre esta era e a era vindoura nós temos esse milênio, um período de 1000 anos aqui, ó. Olha como é que o quadro mudou, gente. Muito legal, né? Muito legal. Estão gostando? Espero que você esteja gostando. Poxa, deixa seu comentário aí na aula, gente. É muito legal quando eu vejo o comentário de vocês. Então, olha aí. Então, o milênio é a manifestação da glória de Cristo sobre a terra. Há uma discussão se é espiritual. Eu quero mostrar isso aqui. Eu vejo a hora de chegar a esse ponto. Tá? Na próxima aula a gente vai mais ainda para frente. Vamos colocar mais alguns detalhes nesse quadro. Né? Vamos falar da era da igreja, vamos falar da ressurreição dos mortos, os principais acontecimentos aí na história, e a gente vai fechar a aula com chave de ouro, construído o quadro. Aí sim, nós vamos dar mais alguns passos para dentro do curso. Beleza, gente? Muito bom, né? A aula hoje não ficou muito grande, porque eu não quero tomar muito seu tempo. Prepare-se para o próximo encontro nosso aqui, do nosso curso sobre o Apocalipse. Deus abençoe você. Até nosso próximo encontro. A paz.